E está viralizando uma análise que acaba de sair no Globo News, onde André Sadi expõe uma bomba dos bastidores da alta cúpula do bolsonarismo e também de dentro da casa de Jair Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão furiosos com Eduardo Bolsonaro e sua investida sobre o Brasil, que pode implodir os acordos que haveria, os acordos pró-Bolsonaro que os aliados bolsonaristas tentam construir dentro do Congresso Nacional. Segundo a Mônica Bergamo, o próprio Jair Bolsonaro manifestou essa revolta e pediu que o Eduardo calhe a boca, literalmente que o Eduardo calhe a boca para não atrapalhar ainda mais essas articulações. Vamos ver aqui a análise que André Sadi trouxe. Vai deixando seu like, pessoal, curte aí para nos ajudar, preciso do seu apoio, curte aí para ajudar o nosso trabalho. Falando em problema, a gente tem contado aqui para vocês já desse racha dentro do bolsonarismo, e eu não estou falando nem de quem vai ser o candidato em 2026, que a gente traz muito bastidor para vocês. Estou falando sobre a família Bolsonaro, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente trouxe isso nos últimos dias, tem demonstrado ali estar insatisfeito com algumas ações de Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo articulações ali junto a Paulo Figueiredo com os Estados Unidos, né, o governo Trump. Entre essas articulações, como resultado, a gente viu essas sanções a ministros da Corte e as tarifas também a produtos brasileiros. O que está acontecendo agora? A gente está vendo que essa crise está escalando, porque tem a PEC da blindagem que está enterrada e tem a outra discussão, que era o PL da anistia, o projeto de lei da anistia, que virou o PL da dosimetria, Valdo, da redução de penas. E agora a turma ali mais próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro está me dizendo que está preocupada que Eduardo Bolsonaro imploda um acordo que possa ajudar o pai. Porque ele fica repetindo que só anistia ampla, geral e restrita, fica arrumando confusão com todos os aliados. Não tem como Jair Bolsonaro fazer qualquer tipo de articulação política ou com seus emissários, seja com o deputado Sócio Cavalcante, Tarcísio de Freitas, Valdemar Costa Neto, se o filho fica dizendo que não está valendo. Então, na visão desses aliados do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro está cada vez mais isolado e foi longe demais nessas articulações. Paulo Figueiredo comentando essa apuração que eu já trouxe aqui alguns dias e hoje reforçando, confirmando, falou, a gente sabe que eles estão irritados mesmo, é isso mesmo, e vão ficar mais irritados. Então, é como se eles tivessem, tem a bancada de Jair Bolsonaro aqui, tem a bancada do Eduardo Bolsonaro lá, que é ele, é a bancada de dois, ele e Paulo Figueiredo, porque para o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, o sucessor de todo esse espólio capital político de Jair é Eduardo Bolsonaro. Só que falta combinar com a família Bolsonaro, com o Centrão, com a direita, com o próprio Jair Bolsonaro, como já falei aqui várias vezes, que Michele, né? o Valdemar, quando briga com o Eduardo e o Eduardo vai para cima do Valdemar, a turma do Valdemar me diz, mas o problema não é Valdemar, é Jair Bolsonaro que não quer Eduardo Bolsonaro. Já falei isso aqui várias vezes, então está ficando cada vez mais claro. Para vocês verem o nível de tensão que há dentro do bolsonarismo nesse momento, o desespero. O Eduardo Bolsonaro diz que não vai ouvir ninguém, porque segundo ele, o pai dele está sendo refém e tudo que o pai dele disser será uma fala de refém, então não tem validade. O Paulo Figueiredo também disse isso em suas lives e tudo indica que ele vai continuar afundando as articulações em prol de Jair Bolsonaro que os bolsonaristas tentam fazer aqui no Brasil no Congresso Nacional e levando assim o bolsonarismo pro buraco. O Bolsonaro já deixou bem claro para a humilhação de Eduardo Bolsonaro que não quer ele como candidato à presidência, tem muitas pessoas na frente dele, só que o Eduardo Bolsonaro não parece aceitar. O que vocês acham? Vai deixando a opinião de vocês aqui abaixo, seu like no vídeo. E para finalizar, eu trago para vocês aqui, pessoal, o que foi revelado agora há pouco, a bomba que explodiu agora há pouco, mostrando que a anistia não será mais votada nos próximos dias como os bolsonaristas queriam. A PEC da anistia ou PL da redução de penas, que eles estavam querendo mudar o nome para isso, né? O PL da redução de penas não será votado nos próximos dias mais como era esperado pelos bolsonaristas. Olha só o que trouxe o Globo News. Conversei hoje com o relator, o deputado Paulinho da Força, e ele disse que aquele cronograma de já votar na próxima terça-feira não vai se concretizar. Paulinho da Força disse também que acha muito difícil ser possível votar esse tema já na próxima quarta-feira, porque ele depende de uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para poder prosseguir com as tratativas. Olha, Paulinho da Força informou que a grande dificuldade que ele está enfrentando dentro das bancadas de centro é exatamente no que diz
respeito a uma confiança desses parlamentares de que o Senado vá votar também essa questão da dosimetria. Há uma avaliação de que pode ser que a Câmara mais uma vez se exponha para depois o Senado acabar não votando essa proposta ou derrubando de maneira moralista, como alguns parlamentares, alguns deputados chegaram a se referir como o Senado agiu em relação à PEC da blindagem. Por esse motivo, o Paulinho da Força está aguardando então esse encontro com o Davi Alcolumbre. Havia uma reunião marcada para ontem às 11 horas da noite na residência oficial do presidente da Câmara, com a presença de Alcolumbre, Mota e também de Paulinho da Força, mas o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desmarcou essa reunião já tarde, já havia uma expectativa pela chegada de Paulinho da Força lá na residência oficial, quando esse encontro foi desmarcado. Para alguns deputados e alguns interlocutores, Alcolumbre estaria fugindo aí nesse momento, ou pelo menos evitando nesse primeiro momento, tratar desse tema, ele que tem sido um defensor fiel do governo federal, que é contrário a essa proposta, mas ele mesmo já tinha antes defendido essa proposta da dosimetria, mas não colocou essa proposta para frente. E eu espero que continue assim, né, pessoal? Vocês também? O povo brasileiro já deixou bem claro nas manifestações de domingo que não quer essa proposta da anistia, assim como não queria a PEC da blindagem. Então, Paulinho da Força está com medo de aprovar essa matéria na Câmara dos Deputados e ela ser derrubada posteriormente no Senado Federal. E é o que vai acontecer, né, pessoal? Porque se essa matéria for aprovada na Câmara dos Deputados, como estão indicando as notícias, o povo brasileiro vai em peso às ruas mais uma vez pressionar os senadores para que derrubem também essa proposta inconstitucional da anistia. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar seu like, sem se inscrever, sem compartilhar. Logo mais eu volto com mais notícias, pessoal. Um abraço a todos e até mais.